Porque os nossos filhos devem estudar gramática, porque introduzir o estudo da gramática nos anos iniciais. Esse é o tema da nossa live de hoje. Muito boa noite, vamos chegando. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula. E hoje eu vou mostrar na prática a importância do estudo da gramática e o quanto o estudo da gramática contribui para que a criança consiga ler e escrever corretamente. Muitas vezes a dificuldade que a criança tem para ler e escrever é oriunda da falta de habilidade em conteúdos que são ensinados, estudados na gramática. E eu vou mostrar isso hoje na prática. Boa noite, vamos chegando, que hoje é dia de aula prática, uma aula incrível. Vou mostrar toda a estrutura da gramática para você entender essa ordem de forma sistematizada. Quem tá animada aí para nossa aula de hoje? Conta aqui para mim nos comentários. Boa noite, Girleide, Ana Paula, Ana Alice, boa noite, Úrsula. Vamos chegando. Girleide, já conta aqui para mim quem está participando das nossas aulas. Já estamos caminhando para a segunda semana de aula incrível, intensa de conteúdo para você já colocar em prática e transformar a vida do seu filho. Porque esse é o nosso propósito. O meu propósito é te entregar as ferramentas para que você saiba exatamente o que fazer para ajudar os seus filhos nos estudos. Coisa boa, vamos chegando. A Lucimar, olha, eu não vou perder nenhuma. É isso aí. Então vamos lá. Vamos entender. Já estou colocando em prática. Coisa boa, Úrsula. É isso. Para que a nossa vida se transforme, nós precisamos decidir. Tudo é questão de decisão. Às vezes a gente se depara com crianças que estão com uma dificuldade no aprendizado, ou tem algum tipo de atraso, ou até mesmo um tipo de laudo. Mas o que vai fazer a diferença na vida dessa criança é você saber adaptar e montar um currículo que seja personalizado para a necessidade dele. Todas as crianças querem e podem aprender, se lhe forem oferecidas as condições necessárias, tá? Então é isso que é importante. Olha aí, Ana Paula, gente, quanto mais eu assisto a aula, mais eu aprendo, coisa boa. Agora a Ana Paula como aluna tá desfrutando, né, Ana? Então vamos lá. Vamos entender como é que a criança começa a alfabetização, como é que a criança aprende a ler e escrever. A falta de conhecimento é o maior problema na educação. Muitas vezes nem a professora que está ali alfabetizando a criança tem consciência daquilo que ela está fazendo. Muitas vezes ela está só reproduzindo, repetindo. Então a gente precisa entender essa estrutura. Quando uma criança ela vai ser alfabetizada, quais são os domínios que essa criança precisa ter para ela conseguir ler? Como é que essa criança faz para ela conseguir ler? Como? Ela vai conhecer o alfabeto, não é assim? Não é por aí que a gente começa? Olha aí a Tânia, não tem como não aprender com as suas explicações. Então fica até o final, porque hoje você vai entender de forma clara por que as crianças não conseguem avançar em relação aos estudos. Vamos lá. Uma criança que está naquela fase de pré-alfabetização, nós começamos a desenvolver nessa criança uma consciência fonológica. Nós começamos a trabalhar com habilidades preditoras, para que essa criança possa ser estimulada e que ela ganhe os domínios necessários, certo? Quais são os domínios que essa criança precisa desenvolver para ela conseguir ler e escrever? Primeiro, a gente já sabe que faz parte de um processo, que sempre vai partir do simples para o complexo. E aí que tá. Essa criança, ela vai ter que ter domínio do alfabeto. Mas só do A, B, C, D, E, F, G, H? Só do alfabeto, nome? Não. Ela precisa ter 3 habilidades. Ela precisa ter domínio do nome, do alfabeto.
ela precisa ter domínio da forma gráfica do alfabeto e ela precisa ter domínio do som. O som que representa essa letra. Então aí a gente passa a entender que todo fonema ele é representado por um grafema. Ou seja, todo fonema ele é representado por uma forma gráfica, por uma letra. E que fonema se refere ao som. E que grafema, grafia, se refere à letra, à forma gráfica como nós vamos escrever. O que acontece? Muitas vezes, quando a criança ela vai avançando nos estudos, começam a surgir dificuldades. Então, por exemplo, é uma criança que troca F com V, é uma criança que troca ali as letras, né? E sobre a ortografia, nós vamos falar amanhã, tá? Amanhã nós teremos uma aula exclusiva só falando sobre a ortografia e como identificar as dificuldades ortográficas. Hoje eu quero que você entenda por que o seu filho precisa estudar gramática e o quanto é importante você como mãe acompanhar. Porque, infelizmente, muitas vezes a criança ela não vai ter essa oportunidade na escola. Na escola, os conteúdos eles são muito rasos. Até mesmo porque uma professora que se forma em pedagogia, ela não tem o estudo da gramática, tá? Então a professora ela vê tudo de uma forma muito rasa. E aí o que acontece? O segredo está na base. Está na base. Então quando a criança está ali começando na alfabetização, eu falo que esse é o momento para a gente treinar o ouvido dessa criança. Colocar esse ouvido bem treinadinho em relação aos sons. Porque isso é muito importante. Porque lá pra frente, quando a criança começar a se deparar com conteúdos mais complexos, como por exemplo, eu recebi uma pergunta hoje, deixa eu ver se eu vou lembrar que palavra que era. Era uma palavra que tinha um dígrafo, tá? Como se fosse o também. Eu vou explicar. E aí a mãe não estava entendendo. Ela falou assim, mas por que não tem encontro consonantal? Ou seja, ela não conseguia identificar a diferença de dígrafo e encontro consonantal. E muitas vezes a criança vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque a depender da posição que a letra se encontra, ela muda o som. Então, quando a gente fica naquela briga para ver qual é o melhor método, não tem muito isso, principalmente hoje aqui no Instagram, o método fônico, método global, método silábico, método... O que a gente precisa entender? Que o método fônico, de fato, ele é o melhor para que a criança consiga aprender a ler, para alfabetizar uma criança, mas o método sozinho não vale de nada. O método sozinho não resolve, porque o que vai contar é a forma como está sendo aplicado. Essa criança, no início, ela vai aprender a relação de letra e som. Então, por exemplo, ela vai aprender que a letra M, tá? O M, ela é uma letra que o ponto de articulação dela é oclusiva. O que significa isso? Quando a gente pronuncia a letra M, os nossos lábios se juntam, se unem e a gente produz um som. Manga, mamão, né? E aí a criança, ela vai aprender isso, esse início, esse inicinho. Só que aí o que acontece? E aí tá o problema de quem não sabe ensinar, mesmo sendo método fônico. Porque eu recebo mensagens, Pri, meu filho está sendo alfabetizado com método fônico e ele não aprendeu a ler até hoje, ele não consegue entender. Porque a forma como está sendo aplicado está errado. E às vezes a pessoa fica muito presa ao método fônico e fica ali só soletrando os sons e não avança com essa criança para ela entender um todo. Quem assistiu às nossas aulas da semana passada sabe que vai aprender o som, mas depois nós vamos passar para sílabas. Então, gente, as sílabas não é um bicho de 7 cabeças. As sílabas, ela de fato não é um problema. É o como você faz. Então, não é o que acontece, é como, como você está conduzindo essa criança.
É isso que conta, tá? Então, o M, a criança, a princípio, ela vai aprender o som regular. Só que aí, mais pra frente, essa criança precisa desenvolver uma consciência que existe essa realidade fonológica e existe a realidade ortográfica, que nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas que à medida que a criança vai se deparando com um vocabulário mais complexo, essa letrinha M, que a princípio ela aprendeu que tinha esse som de né? Mamão, maca, ele muda. E esse M pode passar a ter som da letra I. Esse M pode passar a ter som da letra U. Esse M pode, inclusive, dentro de uma palavra, não ter som nenhum. E aí, como que você vai ensinar isso para a criança? Como que você vai ensinar isso para a criança? Aí começam a surgir as dificuldades, tanto na leitura quanto na ortografia. Por quê? Porque essa criança, ela não foi apresentada a um conteúdo que é fundamental. A gramática. Exatamente, Raíssa. A gramática. E aí, olha que coisa mais interessante, né? Eu não sei, tem professor aqui? Conta aqui pra mim. Tem alguém que é professora aqui? Que trabalha em sala de aula? Coloca aqui pra mim. Quem é professora? Às vezes a mãe vai saber também. Mas eu trabalhei por muitos anos em sala de aula, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em pedagogia. Eu trabalhei por muitos anos. Gente, eu comecei a trabalhar em sala de aula. Eu tinha uns 14 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 eu já assumi turma. E eu dava aula num colégio o mais renomado da minha cidade. E aí o que acontece? Eu comecei em sala de aula muito nova, porque eu sempre falei que eu queria ser professora. E sabe o que é mais interessante? Que quando eles vão selecionar as professoras para ficarem na educação infantil, normalmente eles pegam as professoras que estão começando agora, ou as professoras que não têm muitos anos de prática, porque a verdade é que as pessoas acreditam que o fato da criança, da professora estar lidando com crianças menores, significa que tá tudo bem ela não ter tanto preparo, tá tudo bem ela não ter tanta especialização. Quando ela entra mais pro ciclo fundamental, no segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, aí a professora precisa de mais experiência. Só que isso é o maior erro que pode acontecer. A verdade é que as escolas, elas deveriam selecionar os professores mais capacitados para colocarem ali na educação infantil, porque tudo vai começar ali. Se a criança ela não vem com uma boa base, ela chega ao ensino fundamental com muitas lacunas. Por quê? Porque ela não tem essa acessibilidade de entender que essas letras representam um som, que essas letras têm um nome e que, a depender da posição que essa letra se encontra, ela muda. A criança, ela não desenvolveu essa maturidade, porque muitas vezes quem estava ensinando não tinha consciência disso também. E olha que problemão que isso vai acarretando. Aí a criança chega no segundo ano, no terceiro ano, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí uma criança que estava indo super bem no primeiro ano, talvez até no segundo ano, porque ela estava se deparando ali com palavras que são mais simples, de sílabas simples, elas começam a ter dificuldades. E aí, de repente, você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Ele, do nada, começou a escrever tudo errado. Ele está lendo errado. Parece que ele está regredindo. Alguém já teve essa sensação, esse sentimento? É muito comum uma criança, no finalzinho do segundo ano, para o terceiro ano, começar a apresentar dificuldades. Por quê? Porque as coisas vão ficando mais complexas. É como se o mundo da criança desabasse. Porque ela aprendeu uma coisa e ela tá tendo que entender outra. Por exemplo, o X tem outro som, o M tem outro som, o N tem outro som, o L tem outro som. O que tá acontecendo? Né? Aí a criança vai escrever com E, não, vai escrever com I, mas tem som de E. E aí ela tem que pôr o E, mas ela tá escutando o som de I.
Ela tem que escrever com O, mas tem som de U. E aí, ela começa a ficar sem saber que letra que ela vai colocar ali para escrever. Sério? Então, isso é um grande problema. Aí tá, olha a pergunta da Raíssa. A Raíssa falou assim, ó, verdade, podemos explicar de uma forma antes, que depois vai confundir a criança quando chegar na gramática. Sim, mas é tudo questão de maturidade. Então eu vou mostrar aqui, porque hoje eu não quero fazer uma aula longa, porque esse conteúdo é mais denso. É claro que esse conteúdo a gente aprofunda dentro dos programas, dentro das formações. Inclusive, eu dei uma notícia hoje nos stories que nós já estamos com a data da próxima turma do programa PDL. Nós vamos ter uma maratona, que é uma sequência de aulas gratuitas. Na verdade, a gente já tá tendo essa sequência, né? Porque já vai fazer... Nós já estamos na segunda semana de aulas, mas teremos 3 aulas fechadas, que para você receber o acesso a essas aulas, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Então vai lá no link da minha bio depois, faz a sua inscrição para você não perder. Então, tendo entendido toda essa lógica, eu vou te mostrar por que a criança precisa estudar gramática. E como você precisa entender essa estrutura para você perceber, poxa, é por isso que o meu aluno não está conseguindo aprender a ler e escrever. Poxa, é por isso que o meu filho, ele tá no 3º ano, no 2º ano, e ele tá com muitas lacunas. Eu vou te mostrar isso na prática, te mostrando essa estrutura da gramática. Hoje, eu quero que você entenda a estrutura da gramática. Amanhã, na nossa aula, eu vou falar sobre a ortografia e eu vou falar muito sobre essa questão que eu comecei a falar. Essa mudança, né, de som que as letras sofrem a depender da posição e como que a gente vai ensinar isso para a criança. Tá? Mas se você entender isso hoje, essa estrutura da gramática, tudo vai ficar bem mais claro. Então vamos lá, vamos virar aqui para o nosso quadro. Eu quero saber se você está preparada, tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu apagar uma luz aqui. Opa, não é essa, é essa. Vamos lá. Vamos começar na nossa aula prática. Já aperta aí o coraçãozinho. Envia essa live para pelo menos 3 pessoas que você conhece aí. Aproveita para enviar, compartilhar essa live. Vamos chamar todo mundo para assistir essa aula, porque eu tenho certeza que essa aula vai transformar a sua vida. Vamos lá. Olha aí a Girleide. Estou passando isso com a minha filha. Pois é. A Natália, também tô passando por isso. Vamos lá, vamos entender por que isso acontece. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da ortografia. Então, bora. Vamos entender aqui a ordem da gramática, tá? Então, primeiro, eu vou pegar uma caneta melhor. Pera, essa caneta minha tá falhando. Vamos pegar essa aqui. A gramática... ela é dividida por conteúdos, tá bom? Então, a gramática ela é dividida por conteúdo. Então, primeiro, a criança vai estudar fonologia, depois morfologia, depois sintaxe e assim vai. A grande dificuldade das pessoas é entender que a gramática ela não é dividida por idade. Ela é dividida por conteúdo. Qual é o primeiro conteúdo a ser estudado? Fonologia. E é esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. O que é a fonologia? Priscila, mas se a gramática não é dividida por idade, como que eu vou saber por onde eu vou começar? Pela fonologia? Seu filho tem quantos anos? 10 anos. Não estudou fonologia? Começa por fonologia. Você tem quantos anos? 40 anos. Não estudou fonologia? Começa por fonologia. Todas as pessoas precisam estudar fonologia. O que é a fonologia? É o estudo, é o estudo dos sons. Opa, peraí, deixa eu virar pra cá. Dos sons que emitimos na fala. Ou seja,
A fonologia é o que vai nos dar a estrutura para que a gente consiga ler e escrever corretamente. Então, uma criança que não estuda fonologia, ela vai ter dificuldade uma hora ou outra, tá? Ela vai ter dificuldade tanto para ler quanto para escrever. E aí eu vou provar isso para você. Priscila, mas com que idade? Quando a criança ela começa a ser alfabetizada e ela começa a escrever, esse é o momento de começar a introduzir o estudo da gramática. Como, Priscila? Essas coisas complexas? Não, porque o aprendizado, ele sempre vai acontecer do simples para o complexo. Então, é óbvio que eu não vou chegar para a criança e falar assim, o que é glide? Né? O que é... Não vou falar, não tem nada a ver. Nada a ver, óbvio que não. Mas a criança ela vai começar a entender que existe uma realidade ortográfica, uma realidade fonológica. É aqui que eu vou começar a estudar essa relação de letra e som. O que a criança aprende na alfabetização? Não é letra e som? Não é isso? Não é essa relação de letra e som? Que a letra tem um nome, que o fonema se refere ao som. É isso, para que uma criança comece a escrever, para que uma criança comece a ler, ela vai ter que aprender o quê? Letra e som. É o primeiro conteúdo que é estudado quando a criança está sendo alfabetizada. Só que eu não sei por que as pessoas não entendem que esse conteúdo aqui tá dentro da gramática. Então, esse conteúdo, ele faz parte da gramática. Então, a professora muitas vezes está ensinando, mas ela não tem a consciência que isso é gramática, tá? Então, vamos lá. Como que eu divido essa fonologia? E aí, agora tá um ponto bem importante. Presta bastante atenção. Eu quero te mostrar aqui toda a divisão da fonologia para te provar que sem esse estudo, o seu filho vai ter dificuldade para ler e escrever. Priscila, mas meu filho consegue ler, mas ele não, às vezes não entende, ele não compreende. Ou mais para frente, se ele se deparar com algum texto mais difícil ou com alguma palavra que é um pouco mais complexa, ele não vai conseguir. Eu não tô falando de criança que consegue ler bala. Não tô falando de criança que consegue ler cavalo. Eu não tô falando disso. Eu tô te falando da habilidade para a criança ler, compreender aquilo que tá lendo e ter habilidade para escrever qualquer tipo de palavra. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo da fonologia, que é estudado, ficou bem apertado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá embaçando. Tá dando para ver, gente? Tá, né? Pera aí que eu vou ter que chegar isso aqui pro lado. Que eu saí escrevendo aqui e não vai dar certo. Pera. Deixa eu chegar isso aqui pro lado, porque meu quadro é pequeno. Eu tô com um quadro pequeno. Não vai caber tudo que eu quero escrever. Pera aí. Então, vamos pôr pro lado de cá. Vamos pôr pro lado de cá? Porque a gente tem que fazer um esquema bonitinho, né? Então, vamos lá. Fonologia. Tá. O que é estudado dentro da fonologia? Eu vou dividir em dois grandes grupos, vamos chamar assim. Conta comigo, gente. Aí, ó. Obrigado por doar um pouco do seu tempo. É isso, nós estamos aqui para transbordar na sua vida e aproveite esse momento para aprender e aplicar. Vamos lá. Som e letra, que é o primeiro conteúdo que é ensinado para uma criança que está começando a ser alfabetizada, tá bom? E um outro grande grupo que é sílabas. Tudo isso aqui é o que vai dar habilidade, vou até colocar aqui, ó, para que a criança consiga ler e escrever. É isso que eu quero. Opa, ficou muito longe. Eu quero que essa criança tenha todas as habilidades, toda a capacidade de conseguir ler qualquer coisa e escrever qualquer coisa sem nenhuma dificuldade. Então, dentro da fonologia, nós temos esses dois grandes grupos. Um grupo que nós vamos trabalhar essa questão do som e da letra, e um outro grande grupo que nós vamos trabalhar as sílabas. Então, se o seu filho tem
7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos, 13 anos, não importa. 40 anos que você tem, não importa. Você deveria ter estudado esse conteúdo para que você tenha domínio ortográfico e domínio da leitura. Então, vamos lá. Dentro desse grande grupo aqui, de som de letras, nós vamos trabalhar alguns conteúdos. E existe uma ordem. Por quê? Porque quando a criança entende que som, vou jogar aqui para cima, se refere a fonema. Sempre que eu falar fonema, eu tô falando de som, tá? Então, a criança ela vai entender que essa letra aqui, ela é representada de uma forma gráfica, que ela tem um nome, mas que também ela tem um som. Então, essa letra, ela produz um som. E isso é a primeira coisa que a criança vai aprender. Depois, mais pra frente, a criança vai começar a aprender coisas mais complexas. Mas, a princípio, ela vai aprender essa relação grafofonêmica. O que é isso, grafofonêmica? Essa relação de letra e som. O som que é representado naquela letra. E aí, depois que a criança entende o que é isso, do som, das letras, né? Nós vamos entrar num conteúdo que é o dígrafo. É isso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A criança, ela vai entender que fonema é o som que é emitido por uma ou mais letras. Então, cada letrinha, ela é representada por um fonema. O fato de mudar um único fonema, eu mudo completamente o significado da palavra, como pata e data. Eu mudei o fonema P pelo D. Eu mudei completamente o sentido, tá? E aí a criança depois que ela aprendeu o som regular, que é o mais simples, nós vamos passar por o mais complexo, que ela vai entender que existem letras que são representadas por mais fonemas. E aí, depois de estudar tudo isso, nós vamos entrar aqui nos dígrafos. Por que a criança precisa aprender dígrafo? Porque senão ela não consegue entender por que essa palavra aqui, ó. Aqui nós temos o SC. E aqui também. Por que nessa palavra aqui eu não escuto esse som? Eu não escuto sk. Eu não escuto de, s, k, e. Não é assim que a criança aprende? Que a letra C tem um som de k. Foneticamente falando, o C não tem um som de k. Escola. Não é assim? Não tem esse som? K. Aqui, por que ó? De, C. Eu escuto o som assim, ó. C. Eu não escuto o som K. E aí é quando a criança aprende esse conceito de dígrafo que ela vai entender isso. Perceba, quando a criança está no inicinho, ela vai escrever palavras simples. Ela não vai ficar escrevendo palavras complexas. Então, ela vai ficar aqui no escola, no bola, no bala, palavras simples. Mas depois, essa criança ela precisa avançar. E ela precisa entender o que é dígrafo. Porque é dessa forma que ela vai conseguir entender que em algumas palavras, ela vai precisar pôr algumas letras a mais, mesmo que ela não escute o som dessa letra. Como no caso de queijo. Ela não escuta queijo. Aí quando você dita, a criança escreve queijo. Ou qualquer outra coisa assim, né? O k, ou até o próprio K. Por quê? Porque ela não entende por que esse U, o que esse U tá fazendo aqui se ela não tá ouvindo esse som. E ela aprendeu que ela ia representar todas as palavras pelo som. Principalmente a criança que foi alfabetizada pelo método fônico. E aqui começa a nascer o grande problema, a grande dificuldade. Tudo por quê? Porque essa criança ela não estudou dígrafo, tá? Depois, vogal e semivogal. Que é o maior dilema nos dias de hoje. Por quê? Porque as crianças aprenderam que existem as vogais. E aí, a criança aprende mal e porcamente que os encontros vocálicos é o encontro de vogais. E isso não é verdade. Não de forma contextualizada. Por quê? Porque não existe duas sílabas.
duas vogais na mesma sílaba, né? Não existe uma sílaba sem vogal. E aí o que acontece? A criança ela não tem a oportunidade de entender o que é semivogal. E aí começam a surgir os problemas quando ela se depara com palavras como, vou dar mais um exemplo aqui, mãe. Gente, a criança escuta som de I aqui. Você não fala mãe e, embora em alguns lugares falem, as pessoas falam, né, mãe e, né, principalmente lá no Nordeste. Mas, no geral, por exemplo, onde eu moro, todo mundo fala mãe, I. Eu escuto som de I. Por que esse E tem som de I? Porque, neste caso, esse E é uma semivogal. Tá? Eu não vou entrar nas regras aqui, mas para você entender. E aí, depois, o que a criança vai estudar? As consoantes. Que não é a mesma coisa que dígrafo. Não é a mesma coisa. Não são as mesmas coisas. E aí depois, a criança vai entrar naquele conteúdo que é o sonho de toda mãe que o filho domine, que é a ortografia. Mas aí eu tenho uma notícia para te dar. O seu filho, ele só vai ter domínio da ortografia, que eu vou falar amanhã sobre isso, se ele aprender esses conteúdos. Se o seu filho não sabe isso aqui, ó, ele não vai conseguir aprender a ortografia de muitas palavras. De muitas palavras. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Na mesma forma que existe uma ordem para a criança aprender a ler e escrever, existe uma ordem para a criança aprender os conteúdos, para que ela tenha a base necessária. Como é que funciona numa construção? Posso pegar e jogar cimento lá de qualquer jeito e eu vou conseguir colar aqueles pisos e vou conseguir construir a minha casa? Não. Existe uma ordem, que eu não sei qual é, mas eu sei que tem que comprar terra, eu sei que tem que comprar brita, eu sei que tem que comprar cimento, eu sei que tem que comprar um monte de coisa para eles fazerem lá uma massinha, uma mistura e começar a colar as coisas lá e conseguir estruturar. Aí tem que ter lá, cavar um buraco, tem que pôr lá os ferros, né? Eu não entendo de construção, mas eu tô vivendo uma. Então eu sei que toda hora tem essas coisas passando por mim. Tá? Então, se quem é o construtor não entende essa estrutura, essa ordem, a minha casa vai cair, não vai? Provavelmente vai. Se eu não fizer com toda essa estrutura. É isso que acontece. A criança, ela começa a ser alfabetizada, ela começa a avançar na vida acadêmica. Só que aí, por ela não ter toda essa estrutura, quando ela chega no terceiro, no quarto, no quinto, a casa dela cai. É como se fosse isso. Por quê? Porque ela não tem a base necessária para avançar. Aí, a gente chega aqui nas sílabas. E o que é? Deixa eu pôr esse livrinho aqui. E o que é? O que nós vamos estudar nas sílabas? Olha só que interessante. Nós vamos estudar as divisões, certo? Nós vamos estudar as divisões. Nós vamos estudar a classificação, as sílabas átonas. O que são as sílabas átonas? Aquelas mais fraquinhas. Uma palavra, ela é composta de uma sílaba forte e sílabas átonas. Então, quando eu vou ler a palavra, eu não vou ler cavalo, eu vou ler cavalo. Ou seja, eu tenho aqui uma sílaba que é tônica, que é a forte, e eu tenho duas sílabas átonas, que são as sílabas mais fracas. Ou seja, toda palavra, mesmo não tendo uma acentuação, né, gráfica, todas as palavras têm uma acentuação tônica. Ou seja, a criança ela precisa entender que toda palavra ela tem uma sílaba tônica. E é nessa sílaba tônica que ela tem que aumentar um pouquinho o tom de voz. Porque é isso que dá a melodia. E é isso que contribui para que a criança consiga ler. Olha que interessante. E é tão interessante porque se a fonologia é o estudo dos sons que emitimos na fala, dentro da fonologia eu divido o conteúdo em dois grandes grupos, que é som e letra e sílabas. Perceba, esse conteúdo aqui vai ajudar a criança a escrever melhor. Vai ajudar na leitura também? Vai, mas de forma técnica, esse conteúdo vai ajudar a criança a escrever melhor, tá? E aí, divisões. As divisões das sílabas, átonas e tônicas. E aí a gente chega na mágica.
Olha que coisa incrível. É por isso, gente, que não tem como não amar a gramática. Se você entender isso, se o seu filho tem alguma dificuldade, coloca aqui pra mim. Tem alguém que tem filho ou aluno que tá com dificuldade pra ler e escrever? Coloca aqui pra mim nos comentários. Agora você vai entender por que ele não consegue avançar. Aqui dentro das sílabas tônicas, nós vamos entrar. Eu não vou escrever, não, eu vou colocar só a abreviação aqui. Nós vamos entrar na oxítona, na paroxítona, na proparoxítona e na acentuação. Tá? Olha aí, a minha filha de 8 anos, sim, eu tenho alunos. Então aqui, ó, na sílaba tônica, nós vamos entrar nas classificações, tá? Se a criança não sabe o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, o que é sílaba tônica, o que é sílaba átona, se a criança não sabe fazer a divisão silábica de forma correta, ela não vai aprender isso aqui, gente. Acentuação gráfica. E aí eu te pergunto, o que contribui para que a criança consiga ler corretamente? Isso aqui, ó. É isso, a acentuação gráfica. Porque a criança não vai ler cavalo, ela não vai ler medicou, ela vai ler médico. Ela vai ler médico. Porque aqui é uma proparoxítona. Ela não vai falar gratuito, igual todo mundo fala, né, na internet. Porque ela sabe que ali não tem um hiato, tem um ditongo. Então ela vai falar gratuito. Ela não vai falar recorde, igual todo mundo fala. Por quê? Porque não tem um acento ali no ré. É recorde. Tudo isso tá ligado à acentuação. E à habilidade de identificar a sílaba tônica. Que é o que vai contribuir para que essa criança consiga ler de forma adequada. Então perceba que o conteúdo da gramática, ele está totalmente ligado à habilidade da criança ler e escrever corretamente. Então, é impossível uma criança aprender as regras da acentuação gráfica, tá? Ó, é impossível. Ela não vai aprender. Não tem como. Se ela não sabe o que é um monossílabo, o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona. Se ela não entende o que é sílaba tônica, como que eu vou falar para essa criança, nós vamos falar sobre isso amanhã, na aula de ortografia, que após ditongo eu escrevo com X. Essa criança sabe o que é ditongo? Ela não sabe. Então perceba que a criança, ela precisa entender que existem os dígrafos consonantais e vocálicos. Se eu escrevo uma palavra aqui, ó, que foi aquela dúvida que eu falei no início da aula, que me mandaram, inclusive, vou mostrar nos stories hoje, tá? A resposta. Peraí. Olha só que legal. Campo. A criança aprendeu quais são as vogais, quais são as consoantes, certo? Então, campo. Aqui eu tenho 2 vogais, ok? E aqui eu tenho consoantes, certo? Esses materiais aqui fazem parte do programa PDL, é o nosso material de fonologia de regras, tá? É o nosso material de trabalhar regras da fonologia. Vem com todas as regras, exemplos, tá bom? Então vamos lá. Campo. Eu posso dizer que isso aqui é um encontro consonantal? Não. Porque encontro consonantal é encontro de consoantes que mantém o som original. Esse M, ele só existe aqui porque ele dá, para ele oferecer para esse Azinho aqui, um som nasalado. Ele não mantém o som original. Lembra que eu falei que a criança, quando ela aprende, quando ela está sendo alfabetizada, ela aprende o som do M, o som regular. Ela vai aprender que o M tem som de I e U, se ela estudar semivogal. Quando eu escrevo a palavra cantam, esse M tem som de quê? U. Cantam. Eu não falo cantar. Cantar. Não. Eu não falo cantar. Eu falo cantam. Então, a criança, ela vai aprender isso aqui. Depois que ela aprendeu o som regular,
nós vamos avançando. Agora, se essa criança não tiver a oportunidade de entender o que é um dígrafo, vogal, semivogal, consoante, e aí eu falo o seguinte, é definição. Eu tô falando aqui de conceito. E aí, como as nossas aulas se comunicam? Hoje eu tô ensinando aqui a estrutura da gramática, mas o que eu ensinei ontem? Como montar uma atividade. Não adianta eu mandar a criança decorar aqui esse quadro. Não, eu preciso oferecer para a criança a oportunidade, para que ela entenda, mas para que ela faça também exercícios. Ela precisa praticar, ela precisa fazer exercício, porque se ela não fizer exercício, ela não vai conseguir entender o conceito. Ela vai ter que pensar. E por que é tão importante ensinar gramática para criança? Porque a gramática, ela é um conteúdo que desenvolve uma habilidade de pensar, de questionar. Os livros ensinam errados? Muitas vezes sim. Muitas professoras não sabem isso. Infelizmente. Por quê? Eles acreditam que encontro vocálico é o encontro de vogais. Na palavra mãe aqui, eu tenho duas vogais? Graficamente, sim. Foneticamente, não. O E aqui não é uma vogal, ele é uma semivogal. Não existe duas vogais na mesma sílaba. Até porque uma palavra, ela sempre vai ter a quantidade de sílabas referente à quantidade de vogais. Quer ver? Campo. Campo, eu tenho duas vogais, eu tenho quantas sílabas? Duas sílabas. Cadê o cavalo? Eu apaguei. Cantão, eu tenho duas vogais, eu tenho duas sílabas. Agora aqui na palavra queijo, vamos apagar aqui. Na palavra queijo, ó, isso aqui, esse U não é vogal, não tá sendo pronunciado. Eu falo queijo ou queijo? Queijo. Eu tenho aqui, ó, uma única vogal e outra vogal. Isso aqui é semivogal. Então, até uma dica para a criança conseguir acertar as divisões da separação silábica é entender que em uma palavra eu sempre vou ter a quantidade de sílabas referente à quantidade de vogais. Certo? Deu para entender, gente? Ou eu fui rápido demais? Conta aqui para mim nos comentários se deu para entender. Coloca aqui para mim. Deu para entender por que o seu aluninho lá, o seu filho, às vezes está no 5º ano e ele tem dificuldade na ortografia? Ele não sabe o que é tudo isso. Ele não sabe por que ele tem que escrever algumas letras e elas não têm som. Ele não entende por que essas vogais mudam de som. Se ele está escutando o som de I, ele tem que pôr um som de E. Se ele está escutando o som de M, ele escuta o som de I, tem que pôr M. Aí, olha só. Aí a Sandra falou aqui, ó. Vamos ver, Sandra. Vou te ajudar. Olha só. A Sandra falou assim, ó. Infelizmente, é difícil conseguir passar todo esse conteúdo para a turma do 4º ano com grandes lacunas, pois temos que dar continuidade a conteúdos totalmente diferentes. Sandra, quando você não entende a estrutura, parece realmente ser muito difícil. Muito difícil. Mas é possível sim. Com uma lista de palavras, você trabalhar isso por 5, 10 minutos todos os dias com a sua turma e ajudá-los nesse conteúdo que é base. Porque para pensar, se eles não tiverem a base, eles não vão conseguir avançar. E quanto mais dificuldade a criança tem, para pensar, quanto mais dificuldade a criança tem, mais difíceis são as aulas, mais demora para você conseguir passar um conteúdo, mais complexo fica. Não é assim? Quando a criança tá com muita dificuldade, ela demora para fazer atividade, ela demora para entender, ela demora, tudo demora. Então, você consegue adaptar. Então, assim, você tá fazendo um ditado com a criança, você tá fazendo uma atividade, o texto que tá lá na escola, não tem problema. Você pode ensinar, sim, o conceito e ir trabalhando todos os dias um pouquinho. Primeiro você vai ensinar essa relação de letra e fonema.
Ah, vai ensinar os dígrafos. E aí você pode, por exemplo, usar listas para a criança identificar os dígrafos. Ela vai decorar isso de primeira? Não. Não, ela não vai decorar isso de primeira. Mas à medida que você vai ensinando o conceito, a criança ela vai internalizando, tá bom? A Nayara, a letra U do queijo é semivogal? Não, não é. Por quê? Porque para ser vogal e semivogal, elas precisam ser pronunciadas. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui no material de regras. Encontro vocálico. Ó. Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui eu explico. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é encontro vocálico? Um tritongo, por exemplo, que muitas pessoas acham que queijo é um tritongo, tá? É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal pronunciada, tá bom? Então, as letras, ó, elas precisam ser pronunciadas. Então, sempre que tiver um U e ele não estiver sendo pronunciado, não pode ser considerado como vogal ou semivogal, tá? Não pode. Não pode. É isso. Não pode, tá bom? Então, no caso, o U ali não é. O que U é um dígrafo, que são duas letras que se unem e formam um único som. Olha aí, ó, Josélia, minha aluna. Hoje eu peguei uma lista de palavras e trabalhei. Dígrafo, encontro vocálico, encontro consonantal, classificação das sílabas, oxítona, paroxítona, proparoxítona, sílaba tônica. É isso. Você não precisa de muito tempo. Você tem que saber otimizar o seu tempo. Porque, gente, eu sei que quem tá em sala de aula não tem tempo mesmo. Porque a coordenação, ela quer que você cumpra o conteúdo. E se você não aparecer com o livro todo preenchido, os pais vão te matar. Mas você consegue, 5 minutos, 10 minutos, aplicar um ditado e fazer uma revisão e ensinar esses conceitos para a criança. E a repetição, ela vai gerar fixação. Ela vai gerar fixação. Deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa, a palavra, ela não é, ela tem. Então, uma palavra, ela pode ter dígrafo, ela pode ter encontro vocálico, ela pode ter tudo isso. O que é a questão? O que eu mostrei aqui hoje não é pra você decorar, né? Eu tô até vendo aqui, ó, a Giza tá até com a cabecinha tonta aqui. Falou, meu Deus, né? E, gente, ninguém aprende isso hoje. Eu não tô querendo que vocês aprendam isso hoje. O que eu quero hoje é que você entenda os motivos que levam as crianças a não conseguirem avançar na leitura e na escrita. Coloca aqui pra mim nos comentários. Deu pra entender por que não tá funcionando? É isso. O meu objetivo aqui não é que você decore tudo isso, que você entenda tudo isso e que você se lembre disso. Porque isso não vai acontecer. Só se você for um ponto muito fora da curva. O meu objetivo é que você tenha clareza de olhar para o que eu mostrei hoje e entender que é por isso que não tá funcionando. Não tá funcionando. Essas crianças não estão aprendendo porque tá faltando isso. Isso. Tô perdendo as mensagens que tá subindo. Não, gente, queijo. Queijo não tem hiato, não. Tem ditongo. É queijo. Não é queijo. Não. É ditongo. Ah lá, todo mundo deu pra entender. Sempre senti essa lacuna. Queijo é dígrafo vocálico ou consonantal? Consonantal. Só vai ser vocálico quando tiver an, em, in, on, tá bom? Onde você estava que eu só te encontrei agora? Eu estava aqui. Sempre estive aqui. Ai, Cristiane. Que bom que encontrou, né, Cris? Que bom. Fico feliz de poder contribuir. Aí a Lucimar, ficou claro. Agora eu entendi. Estou bem preocupada. Ó,
o grande problema do problema é quando você não enxerga que é um problema. Quando você tem clareza de qual é o problema, isso é maravilhoso. Porque você consegue sair do lugar, fala, poxa, eu tenho que ir para essa direção, eu preciso ensinar. Então, assim, não é para você ficar perdida, é para você entender que se o seu aluno não estudar sobre dígrafo, ele vai ter dificuldade para escrever. Eu não quero que você entre em desespero, eu quero que você entenda que é possível. É possível. Quem é a aluna PDL aqui? Coloca aqui para mim nos comentários. Quem é a aluna PDL? Quem é minha aluna, ou FGP ou PDL, que está estudando gramática comigo? Coloca aqui nos comentários. Veja uma das maiores dificuldades das crianças, que é com som nasal. Sim, se você observa que é a questão do timbre, né, a questão da nasalização ali, trabalha isso com a criança, de várias formas. É o que eu expliquei ontem. Olha lá, Giza, vou lá assistir o curso. Melhor professora de português. Ó, as minhas alunas que estão aqui, elas não sabiam gramática. Agora fala aqui pra mim, aprende ou não aprende? Aí a Fabi, ó, lá do Japão. Dinalice, também aluna. Aprende ou não aprende? Aprende, gente. É impossível você não aprender. É impossível você não aprender. É impossível. Por quê? Porque tá tudo detalhado. Passo a passo, detalhe por detalhe, questão por questão, tudo na ordem. Olha só, a Tânia falou assim, até hoje ensinei que a palavra queijo tem tritongo. Sabe por que você fez isso, Tânia? Porque você também foi ensinada que encontro vocálico é encontro de vogais. Ditongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Hiato, encontro de duas vogais em sílabas separadas. E tritongo, encontro de três. É isso que as crianças estão aprendendo hoje. É isso que vocês aprenderam. Então, não é culpa sua, mas hoje você está tendo a oportunidade de aprender o certo. Não é encontro de três vogais, não existe. É encontro de uma semivogal, de uma semivogal na mesma sílaba. Olha aí a Fabi, ó. Gente, dá para aprender sim, devagarinho, devagarinho. As regras, elas vão se fixando. Por que eu ensinei primeiro como estruturar a atividade? Olha aí a Josélia, eu era horrível em gramática. Olha a Dinalice, aprende sim. A Márcia, eu vou assistir o curso. É sobre isso. Você pode ajudar o seu filho. Você que é professora, eu sei que parece ser impossível. Eu sei qual é a realidade em sala de aula. Eu sei a loucura que é. E eu sei que no final do ano você tem que dar conta de tudo, porque senão você tá, né? Eu sei de tudo isso. Mas eu também sei que é possível fazer diferença, porque a qualidade do ensino, ele não está ligado à quantidade, pelo amor de Deus. Tira esse tabu da sua cabeça, não tem nada a ver com a quantidade. É a forma como você vai apresentar. Olha aí, ó, antes da Pri eu odiava gramática. Conhece ela, eu fui aprender nessas aulas gratuitas e hoje eu sou aluna. Aprende sim. Difícil é imprimir toda aquela riqueza. Infelizmente, muitas professoras não conseguem. Não conseguem. Eu sei que não conseguem transmitir para os alunos. Mas é por isso que vocês estão aqui. Porque vocês serão levantadas para fazer isso, para abençoar a vida daquelas crianças. 20 minutinhos todos os dias, 10 minutinhos todos os dias. É impossível a criança não aprender. Mas é exatamente... Olha aí a Silva, ó. Gostaria de comprar não só para os meus filhos, mas para mim. Mas é exatamente isso que acontece. Minhas alunas compram para os filhos, mas elas aprendem e estudam. Olha aí, Ediane. Pensa que material maravilhoso. Obrigada, Ediane. São as minhas alunas. E olha que incrível. São alunas, têm acesso às aulas, mas elas estão aqui todos os dias aprendendo. Sabe por quê? Porque elas entenderam que nós estamos em eterno crescimento e todo dia é dia de aprender. Se você não gerar essa consciência para os seus filhos, eles vão ser todos escolarizados. O que é ter uma mente escolarizada? É acreditar que você vai estudar só o que a professora mandou enquanto você estiver em sala de aula e depois você tá livre.
Não faça isso. Vida acadêmica, vida de estudos é para sempre. Da mesma forma que você está estudando português e quer aprender gramática, eu também tô aqui aprendendo outros conteúdos. Eu tô aqui lutando para aprender inglês e eu estudo todos os dias. Eu sei, não sei, tô aprendendo. Meus filhos estão estudando também. Meus filhos estudam gramática também. É isso. Me indica 3 cadernos para começar. Chama lá no direct para eu entender qual que é a sua situação e aí eu te indico, tá bom? Ensinando errado. Sim, mas olha que bom, Cristiane. Você acabou de descobrir que estava ensinando errado. Imagine se você seguisse a sua vida ensinando errado sem saber que aquilo era errado. Isso seria um problema. Então, começa a mudar hoje. Sou mãe, estou adorando. Mãe, consegue ajudar o filho. Sabe o que você precisa? 20 minutos todos os dias. Coloca o seu filho para estudar gramática todos os dias, um pouquinho todos os dias. Ele vai aprender. E isso vai fazer a diferença para a vida dele. Então, às vezes as pessoas brincam, para que estudar gramática? Sério. A gramática, ela estimula o cérebro da criança de uma forma. Vocês não têm noção. A gramática, ela desenvolve a habilidade de pensar, de questionar, analisar. Eu tô vendo aqui a palavra queijo e eu preciso analisar essa palavra. Eu preciso pensar se aqui tem vogal, se aqui tem semivogal, se eu tô pronunciando, se eu não tô. Isso desenvolve a atenção. Hoje as pessoas, elas não têm atenção. Elas não prestam atenção, parece que elas vivem voando. Elas vivem em outro planeta. A vida tá passando e o povo não tá nem percebendo. Por quê? Porque isso não é trabalhado, porque isso não é estimulado. Hoje todo mundo parece que vive voando de forma frenética. Ninguém presta atenção em nada, ninguém repara em nada, ninguém faz nada. É isso que você quer para a vida do seu filho? É isso que você quer para o futuro do seu filho? Que ele seja mais um no meio da multidão e que quando ele chegar ali no 3º ano do ensino médio, ele fale, graças a Deus estou livre, eu nunca pegue um livro para ler, nunca faça nada para evoluir, para contribuir. Cada uma de nós estamos aqui neste mundo por um propósito, crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Olha aí, Ediane, sou mãe, aluna PDL, meu filho tem aprendido muito. Pode acreditar. A Ediane, ela tá crescendo e ela tá contribuindo não só para a vida do filho dela, mas para a vida dela. E eu tenho certeza que ela vai contribuir para a vida de outras pessoas. Ó, vamos fazer o seguinte, a Lilian perguntou aqui, ó, livraria é ditongo ou hiato? Amanhã, na nossa atividade de ortografia, eu vou explicar para vocês qual é o macete para você nunca mais errar classificação tônica, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, não dá, quando você não tem uma mente treinada, você ainda não ganhou o hábito de bater o olho na palavra e identificar, você precisa fazer algumas coisas antes. E esse tá o segredo para a criança não errar. Olha só, livraria. Coloca aqui para mim nos comentários como é a separação silábica de livraria. Primeira coisa que você vai ter que identificar, separação silábica. Esse finalzinho fica junto ou se fica separado? Qual que é? E aí você vai conseguir saber se fica junto, ditongo, se separa e hiato. Então, no caso de livraria, separa. Ou livraria, ria. Não é ria. Tá? Então, você não pode dizer que ali tem um ditongo. Não tô com as inscrições abertas do programa. Nós teremos uma maratona na primeira semana de abril, tá bom? Então, nós teremos ali uma sequência de aulas e no dia 8, isso mesmo, a Josélia já tá inteirada. Tá vendo? Não perde um stories. Dia 8 de abril, nós vamos abrir turma. E eu já vou adiantar aqui para vocês. Será a última turma do ano, tá? Nós fechamos a formação, foi a última turma do ano. E agora nós vamos fechar o programa PDL, a última turma do ano. Por quê? Porque eu tô com uma quantidade enorme de alunas e eu tenho que dar atenção para as minhas alunas. Exatamente. Natália. Peraí.
E aí, o que acontece? No dia 8, nós vamos abrir as inscrições do programa PDL, tá? Mais alguma dúvida? Coloca aqui pra mim. Tem algum comentário? Vamos ver aqui, ó. Eu não vou... Tá, tem uma regra, deixa eu pegar aqui no material pra você ver. Aqui, ó. Tem uma regra da gramática que nos ensina o seguinte. Sempre que uma palavra terminar em vogais, normalmente ia, oa, quando não tem acento na sílaba anterior, fica junto. E sem acento, se separa. Então, neste caso, não pode ficar junto, tem que se separar, tá bom? Só que aí, se você for procurar no dicionário, porque eu não tô com o dicionário aqui, você vai ver que algumas palavras, como no caso, por exemplo, de história, existe junto e separado. Mas neste caso, livraria é separado. Então, nós vamos ter o quê? Um ditongo ou um hiato? Um hiato. Livraria, não livraria, ria. Você não fala livraria, não fala assim, tá? É aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você, pra mostrar. Aqui, ó. Proparoxítonas eventuais e relativas. Quando... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Eu coloco essa regra porque eu sei que é uma dúvida. Quando uma palavra terminar em duas vogais, tá? Normalmente uma vogal e uma semivogal... normalmente ia, ie ou oa, essas duas vogais elas vão ficar juntas quando houver acento. E elas vão se separar quando não tem acento. Neste caso, não tem acento. Então, tem que se separar. Então, tem formação de hiato. No caso de história, por exemplo, fica junto, tá? Então, história fica junto, porque tem um acento ali no O, tá? Exato, hiato, tá bom? Então, ó, amanhã nós vamos falar sobre ortografia. Eu quero ver quem vai estar comigo, tá? Pois é, a professora da minha filha deixou junto. Pois é, não pode. Livraria. O programa PDL, você tem acesso a um combo de materiais. Então, você tem acesso ao caderno de fonologia, de ditado, vários outros materiais, aulas explicativas e um curso da gramática, tá? Esse curso, isso aqui, ó, que eu dou pra vocês, com 40 aulas detalhadas. Ai, Priscila, eu não tenho tempo pra assistir. As aulas são de 5 minutos, 6 minutos, separada por tema. Tá com dúvida em acentuação gráfica, vai lá e assiste a aula, tá bom? Eu vou explicar na maratona, vou mostrar tudo pra vocês. Eu quero que agora você se prepare, eu quero que você deixe cair as vendas e que você enxergue o problema, para que a gente possa buscar a solução. Quem não tá assistindo as aulas, quem perdeu as aulas passadas, eu deixei todas as aulas gravadas no YouTube, corre lá e vai assistir, tá bom? Agora você que tá aqui comigo, que ficou até o final, vai lá na publicação que eu vou deixar agora o vídeo gravado. Deixa lá o comentário que eu quero saber o que você achou dessa aula. Combinado? Espero vocês na nossa aula de amanhã. Ortografia, tá? Ortografia. Se preparem, se preparem. Calma, gente, eu não vou abrir as inscrições agora. Viva esse momento. Aproveite para aproveitar. Vai se preparando que no dia 8 nós vamos abrir. Vou avisar quanto que vai custar, como que vai funcionar, vou explicar tudo, tá bom? Beijo, minhas lindas. Até amanhã.